Existem civilizações que não desapareceram, apenas deixaram de ser lembradas da forma correta. Ao longo do tempo, certos saberes atravessaram séculos em silêncio, não porque perderam valor, mas porque nem todo conhecimento encontra espaço nas versões oficiais da história. Entre templos, símbolos e gestos esquecidos, permanece uma memória espiritual que raramente aparece nos livros. Uma camada mais profunda do Egito, menos visível, mas ainda viva. Hoje seguimos as pistas deixadas por essa herança silenciosa. Permaneça comigo, algumas verdades não se aprendem em salas de aula. Esqueça tudo o que você aprendeu sobre o Egito na escola. Pirâmides como túmulos para faraós e hieróglifos contando apenas batalhas, deuses com cabeças de animais. E se eu te dissesse que essa é apenas a ponta do iceberg, que por trás das múmias e dos sarcófagos de ouro, existe um Egito muito mais profundo, um Egito espiritual que a história convencional raramente menciona? Hoje, vamos embarcar numa viagem não pelo Nilo, mas pela consciência. Vamos decifrar os segredos que as paredes dos templos sussurram há milênios. Você já se perguntou por que os egípcios eram tão obcecados com a vida após a morte? Não era medo do fim, mas uma profunda compreensão de que a morte era apenas uma transição. Para eles, a vida na Terra era uma escola, um lugar para aprender e evoluir a alma, que eles chamavam de Ba, o corpo físico, o Tika. Era apenas um veículo temporário. Pense na mumificação. Longe de ser um ritual macabro, era um ato de amor e sabedoria. Eles acreditavam que, ao preservar o corpo físico, davam à alma um ponto de referência, uma âncora para sua jornada no além. O Duat era como deixar um farol aceso para um navio que parte para o oceano cósmico. Essa jornada não era simples, envolvia testes, julgamentos e encontros com seres divinos. O mais famoso desses testes é a pesagem do coração, que vemos no Livro dos Mortos. Imagine a cena, a alma do falecido diante de Osíris, o grande juiz. De um lado da balança, o coração, símbolo da consciência e das ações em vida. Do outro, a pena de Maat, a deusa da verdade, da justiça e da harmonia cósmica. Se o coração fosse mais leve que a pena, significava que a pessoa viveu uma vida equilibrada e justa. A alma então alcançaria o campo de juncos, uma espécie de paraíso. Mas se o coração pesasse mais, seria devorado por Amit, um ser aterrorizante, e a alma deixaria de existir. Essa imagem é uma metáfora poderosa. Ela nos ensina que cada pensamento, cada palavra e cada ação, ela tem peso. Os egípcios não esperavam o fim da vida para fazer um balanço. Eles praticavam a retidão no dia a dia, buscando viver em Maat, em harmonia com o universo. Isso não era sobre seguir regras cegas, mas sobre cultivar uma consciência ética e espiritual. E os deuses, Anubis com cabeça de chacal, Horus com cabeça de falcão, Thoth com cabeça de ibis. Por que essa mistura de humano e animal? Eles não eram literais. Os egípcios usavam essas imagens para representar arquétipos, forças da natureza e aspectos da consciência humana. Eram Neteru, que se traduz melhor como princípios divinos do que como deuses. Anubis, o guia das almas, representa a transição, segura entre mundos, a sabedoria para navegar no desconhecido. Thoth, o escriba divino, simboliza o conhecimento, a palavra criadora, a inteligência cósmica que organiza o universo. Horus, o filho de Ísis e Osíris, representa a consciência desperta, a vitória da luz sobre a escuridão interior. Cada néter representava uma faceta do divino único, a fonte de toda a criação, que às vezes chamavam de Amon-Ra. Era um sistema complexo que explicava tanto o cosmos lá fora quanto o universo aqui dentro. Agora vamos falar dos templos. Karnak, Luxor, Denderah. Eles não eram apenas locais de culto, eram centros de energia, máquinas espirituais, projetadas com base na geometria sagrada e no alinhamento astronômico. Os sacerdotes não eram apenas religiosos, eram cientistas, médicos, astrônomos e magos. Eles entendiam as vibrações, as frequências e como o corpo humano ressoava com o cosmos. Os templos eram construídos para replicar o processo da criação, desde o caos primordial até a ordem manifestada. Entrar em um templo era como fazer uma jornada simbólica para dentro de si mesmo. As colunas representavam papiros que desabrochavam, as salas escuras representavam o inconsciente e o santuário mais interno.
onde apenas o sumo sacerdote podia entrar, simbolizava o contato com o divino, a centelha de luz dentro de cada um de nós. Os rituais realizados ali não eram para apaziguar deuses raivosos, mas para alinhar a energia humana com a energia cósmica, mantendo o equilíbrio do mundo. E os hieróglifos? Para nós, são desenhos bonitos. Para eles eram Madu Neter, palavras dos deuses. Cada símbolo continha múltiplas camadas de significado. Um som, uma ideia e uma energia. Escrever ou ler um hieróglifo era invocar sua essência. Era uma linguagem vibracional. Eles acreditavam que, ao inscrever certas fórmulas nas paredes de um túmulo, estavam criando uma realidade para a alma no além. A palavra tinha poder de manifestação. Pense na flor de lótus, um símbolo onipresente na arte egípcia. Ela nasce na lama escura, sobe pela água e floresce lindamente ao sol. Para eles, essa era a jornada da alma humana. Emergir da escuridão da ignorância, atravessar os desafios da vida e finalmente florescer na luz da consciência espiritual. É um símbolo de renascimento e iluminação. Outro conceito fundamental é o Ahenaton, o faraó que tentou instituir o monoteísmo ao redor do deus Otem, o disco solar. Muitas vezes ele é visto como um herege, mas de uma perspectiva espiritual, sua reforma pode ser interpretada como uma tentativa de trazer à tona uma verdade esotérica, a de que todos os Neteru eram na verdade manifestações de uma única fonte de luz divina, a energia vital do Sol, que sustenta toda a vida. Talvez o mundo não tivesse pronto para essa revelação direta. A sabedoria egípcia não morreu com o último faraó. Ela ecoou através dos tempos, influenciando filósofos gregos como Pitágoras e Platão, que estudaram no Egito, as escolas de mistério, a alquimia, o hermetismo. Muitas tradições esotéricas ocidentais têm raízes profundas na terra dos faraós. O famoso lema hermético, assim como é em cima. É embaixo, resume perfeitamente a visão de mundo egípcia ao ser humano como um microcosmo do universo. Então, da próxima vez que você vir uma imagem de uma pirâmide ou de uma múmia, olhe além da superfície. Veja a pirâmide não apenas como uma tumba, mas como um símbolo da ascensão da alma, com sua base fincada na terra e seu ápice apontando para o céu. Veja a múmia não como um corpo morto, mas como um testemunho da crença inabalável na continuidade da consciência. O Egito Antigo nos deixou um legado que vai muito além de artefatos e um museu. Eles nos deixaram um mapa para explorar nossa própria consciência, para entender nosso lugar no cosmos e para viver uma vida com propósito, em harmonia e verdade. Eles sabiam que a jornada mais importante não é a que fazemos no mundo exterior, mas a que fazemos para dentro. O que você acha? Essa visão do Egito ressoa com você? Deixe seu comentário aqui embaixo, adoraria saber sua opinião. A história está cheia de segredos esperando para serem redescobertos, e juntos podemos explorar muitos deles. Obrigado por me acompanhar nesta jornada incrível pelo Egito espiritual. Se você gostou deste mergulho profundo na história, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas explorações. Até a próxima!